Isso. Saúde a todos com a paz do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé e fazer mais uma oração. Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai, para Te agradecer pelo privilégio de estar nesta hora na Tua casa. Pai, muito obrigado pelo dia que passou em claro. Pai, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Meu Deus, toma a primazia desse culto, dessa reunião. Fala aos corações daqueles que estão atentos para ouvir a Tua voz. Ó Deus, faz presente em nosso meio, em meio ao louvores e à palavra. Usa os grupos que irão Te louvar e Te adorar nessa noite. Aquele que vai trazer a mensagem nessa noite. Pai, nessa noite salva, liberta e cura para a glória do Teu nome. É o que eu Te peço, Deus, em nome de Jesus. E desde já Te agradecemos. Amém. A jovem W vai estar dirigindo esse trabalho em nome de Jesus, e toda a igreja assembleana é bem ensinada. Todo crente assembleano carrega a Bíblia e harpa. Então todo crente tem o dever de abrir as nossas harpas e cantar junto em uma só voz. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, bom estar aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Vou estar louvando o hino 422 e a igreja me ajude em nome de Jesus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que alegria imensa vai ser quando nos encontrarmos com Jesus lá no céu. Vou estar louvando outro hino, 304. A igreja me ajude em nome de Jesus. Desculpe, irmãos, 305. Saudados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo
Alexandre vai estar lendo a palavra e orando pela mesa. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ler nessa noite um texto muito conhecido da igreja. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19, versículo 1 até o versículo 10, traz como título Zaqueu, o publicano. Aleluia. Todos encontraram? Diga amém. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um dos principais dos publicanos, que era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Curva a sua cabeça e ore comigo, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nessa hora nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de termos lido a tua palavra que é viva e que é eficaz, a tua palavra, ó Deus, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, a tua palavra, meu Deus, que é água que lava o mais vil pecador. Nessa noite nós te adoramos na beleza da tua santidade, papai, e pedimos ao Senhor que continue falando com a tua amada igreja, usando os grupos na instrumentalidade das tuas mãos, e assim, ó Deus, aquele que tem chegado nessa noite, nesse lugar, não retorna da mesma forma que aqui chegou, Pai, mas que tome posse da bênção, tome posse do milagre, e toma posse, ó Deus, daquilo que o Senhor tem preparado. Pai, fica com a tua amada igreja, nos abençoe poderosamente, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Neste momento, vamos estar abrindo algumas oportunidades individuais. A irmã Dina está com a oportunidade nessa noite e logo após a nossa irmã Andréia. Glória. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? É uma honra para nós estarmos aqui na casa do Pai. E nós viemos aqui, foi para glorificar o nome dEle, foi para adorar aquele que nos deu vida e vida em abundância. E tudo é para a honra e glória do nome de Jesus. Eu vou estar meditando aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, do capítulo 5, do versículo 3 a seguir, que nos diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque esses serão fartos. Aleluia. E nessa palavra do Senhor, está dizendo que nós somos mais que felizes, aquele que serve ao Senhor Jesus,
são bem mais do que bem-aventurados. E assim eu agradeço minha rica oportunidades, em nome de Jesus. A nossa irmã André está com a oportunidade. E logo após a irmã Negra. E os irmãos continuem adorando ao Senhor nessa noite, que Ele se faz presente em nosso meio. Só basta a gente buscar a Ele e focar em buscar a Ele, que vamos sentir a presença dEle ainda mais nessa noite. Glória a Deus. Um motivo de alegria de estarmos aqui na casa do Senhor para adorar e exaltar naquele que é digno de louvor. E assim, né, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, e vamos estar louvando 545, né, porque Ele vive, nós podemos crer, né, no amanhã. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para crê, né? Que na hora
nos dará a vitória, mas tudo é no tempo dele, na hora dele, não na nossa. E assim agradecimento e oportunidade. A irmã Nery está com a oportunidade e logo após, irmã Brenda da irmã Fernanda. Também saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, que como diz a Fernanda que toca aqui, né? Que eu prefiro ficar com Jesus. Ele diz que se o mundo, se alguém prefere o mundo, né? Nós também não vamos chegar no lugar nenhum, porque o mundo não traz salvação. A salvação nós só encontramos em Jesus Cristo nosso Senhor. E eu também vou lamar a Deus aqui comigo, se não me ajuda. 196, para a glória do Senhor, que Ele venha receber algo no céu, que não fica só aqui na igreja, que nosso louvor é para Ele, né? Que Ele venha receber nosso louvor. Aleluia. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale da sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra que o além, esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Essa flor cheirosa, né? Não vamos dizer assim, que Jesus é uma flor, é um perfume, aleluia, que exala aqui, né, na igreja, todo mundo, nós sentimos a presença de Deus, né? Por qualquer instante que nós buscarmos a presença do Senhor, nós sentimos esse perfume que é Jesus glorioso. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!
Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja do Senhor. Hino 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste lodo, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador, ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus. O jovem Micael está com a oportunidade e logo após o irmão Micael. Glória a Deus. Salve de novo com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, em nome de Jesus. A palavra mais conhecida que farinha na boca do baiano, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Quando a gente lê aqui essa passagem, a gente até pensa que como Deus enviou o seu único Filho ao mundo para amar, para abraçar, para acalentar, nós até pensamos que quando nós vamos viver o Evangelho desse mesmo Jesus que veio ao mundo, que amou e que morreu na cruz por nós, quando nós vamos viver esse Evangelho desse Deus que enviou o seu Filho unigênito, nós até pensamos, e muitas pessoas caem no erro de pensar que viver esse Evangelho, de viver neste mundo, vivendo o Evangelho puro, a sã doutrina de Jesus, é viver só no amor, é viver só no paz e amor, como muitos dizem, pensam e acreditam, é viver só amando todo mundo, abraçando e vivendo todas as coisas, mas não é bem assim, porque a mesma palavra de Deus que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que não pode ser explicada, é a mesma palavra que diz que Jesus disse: não cuideis que vim trazer paz, mas sim espada. Então o Evangelho de Jesus ele não é somente um mar de rosas. O Evangelho de Jesus ele não é só chegar aqui na igreja, colocar uma gravata, colocar um vestido longo, sentar no banco da igreja, dar glória a Deus e levantar a mão. Não. O Evangelho de Jesus ele contém renúncias. Eu gosto de comparar o Evangelho de Jesus a uma escada rolante que está subindo, que está descendo, enquanto a gente está subindo. Enquanto a gente está andando, mesmo que está subindo devagar, a gente está subindo, mas quando a gente para, a gente não para.
Quando a gente para, a gente não está parado, a gente está regredindo. Então o Evangelho de Jesus, ele não é só o amor descrito em João 3,16. Viver esse Evangelho, viver essa verdade, não só esse oba-oba todo que muitos estão dizendo, que muitos estão pregando, porque o Evangelho de Jesus, o próprio Jesus teve que sofrer e que padecer para viver a vontade do Pai. Ezequiel, para viver a vontade do Pai, teve que ir para um vale de ossos secos. Jeremias, para viver a vontade do Pai, ele teve que viver angústias insuportáveis para que não tenha a presença de Deus. E vários tantos homens e mulheres que viveram segundo a vontade do Senhor tiveram que sofrer angústias, tiveram que sofrer dores e sofrimentos. E o que nos faz pensar que viver o Evangelho de Jesus é só amor? Se o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas ele deixa um acalento para nós, porque ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se Jesus venceu o mundo e eu deixar que Jesus entre dentro de mim, eu também vou vencer esse mundo. Então que nós venhamos a cada dia refletir qual é o Evangelho que nós estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo o Evangelho da sã doutrina, ou será que nós estamos vivendo o Evangelho desses últimos tempos? O Evangelho que a Bíblia diz que nos últimos tempos amontoariam para si uma porção de doutores que pregariam aquilo que elas queriam ouvir e não a sã doutrina. Então que nós venhamos refletir qual o Evangelho nós estamos de fato vivendo em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade. O irmão Micael está com a oportunidade. Nesse louvor, eu convido a igreja para estar contribuindo com dízimos e oferta e que venhamos devolver o dízimos e oferta com alegria, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, até o mar e o céu todo estrelado, e falar da tua perfeição. Quando as estrelas
Senhor? Quero convidar a igreja para se pôr de pé. Nós vamos estar fazendo uma oração. E isso, tem 2 visitantes no nosso meio que não quiseram pôr o nome. O que a igreja tem a dizer aos nossos amigos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos orar, apresentar o nosso irmão Zailson, que vai estar ministrando a palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos e oramos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esta primeira parte, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem falado aqui nesta noite, pelos louvores, pelas palavras, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por estar falando conosco, meu Deus. Pai, te peço que venha de encontro à vida do teu servo, meu Deus, o teu filho, e usa ele, meu Deus, como de costume, para ministrar a tua palavra. Derrama do teu poder sobre a vida dele, meu Deus, em nome de Jesus, para que nós venhamos entender a tua mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Mais uma oportunidade que Deus nos concedeu de poder estar aqui nessa noite para engrandecer e agradecer ao Senhor por mais um dia, porque todos os dias nós sabemos que pertence ao Senhor, e se estamos aqui hoje é porque Ele permitiu que estivéssemos aqui nessa noite. Eu quero ler os versículos aqui em Atos dos Apóstolos, né? Onde Paulo escreve no capítulo 17 e o versículo 30 ao 32. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitou um dos mortos. Glória a Deus. Sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela vem e ela não volta vazia, mas a palavra do Senhor diz que ela vem e cumpre o que ela veio fazer, né? Sabemos que Deus enviou Jesus num propósito, Jesus veio num propósito, e é por isso que nós estamos aqui, porque o propósito do Senhor, ele ainda está de pé, continua de pé, para aquele que decide entregar a sua vida para o Senhor, decide entregar a sua vida, se arrependendo dos seus pecados, dos seus feitos, porque sabemos que o homem é falho, que o homem é pecador, mas pela graça do Senhor, pelo sangue de Jesus, nós somos comprados, nós somos lavados, nós somos remidos. E a Bíblia diz que todo aquele que confessa Jesus, que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse herdará o céu. Glória a Deus. O Evangelho, né, aqui da palavra do Senhor, onde escreve o apóstolo Paulo, ele andando, né? Porque Paulo era um missionário, então ele levava a palavra do Senhor, pregava a palavra do Senhor, viajava pregando a palavra do Senhor. E numa dessas viagens, né, até Atenas, Paulo, o Senhor diz que Paulo, pregando o Evangelho para aquele povo, um povo idólatra, um povo que tinha muitos altares, né, consagrados a outros deuses, a outras coisas. Nós sabemos que nós hoje
ainda vemos muito isso, onde pessoas fazem sacrifício, né, por alguma coisa, oferecem sacrifício, né? Então Paulo ali andando e pregando o evangelho, o povo começou a entender aquele evangelho de salvação que ele pregava, e ali levaram ele até um lugar onde aquele lugar servia para julgar. E ali Paulo falando, dialogando com eles, e parou Paulo os ouvir. E eles falando, até que Paulo começou, né? Achou uma oportunidade de falar de Jesus, de falar do Salvador Jesus Cristo. Quando eles pararam de falar, aí Paulo, por muito andar naquelas redondezas, né, começou a falar para eles: eu andei por toda essa terra e eu vi que tem muitos altares, né, oferecidos, né, a outros deuses, mas eu vi um altar destinado a um único Deus. Então, esse Deus que eles ofereciam era o Deus estranho, né? Esse Deus era um Deus estranho. Então Paulo ali começou a falar para eles, explicar para eles aquele Deus estranho que eles, né, sacrificavam, que eles ofereciam ali, era esse Deus, esse Jesus. E a Bíblia diz que Paulo, explicando para eles a respeito do Evangelho de Cristo, a respeito da salvação, a respeito do propósito da palavra do Senhor, quando nós aceitamos Jesus. E ali a Bíblia diz que eles ali aceitaram, né, aquela conversa de Paulo, entrou ali a ouvir mais de Paulo, porque Paulo foi o pregador do Evangelho, o missionário que deixou muito para nós, para nos ensinar. Então Paulo explicando para ele, e ele vai falando que haverá um dia que vai haver o juiz, que vai haver o julgamento. E essa palavra não é só para aquele que ainda não aceitou Jesus. Esse julgamento não é só para aquele que ainda não tomou essa decisão, mas esse julgamento vai ser para mim, vai ser para você, porque a Bíblia diz que aquele que vai dar salvação não é aquele que tem 30 anos de crente, aquele que tem 50 anos de crente, mas a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então esta é a importância de nós seguirmos firme, de nós andarmos sempre na presença do Senhor, constantemente, porque nós sabemos que vai haver o juiz, que vai haver o julgamento. Quando morrem pessoas que ainda não conhecem Jesus, eu já testemunhei isso, eles começam a varrer atrás e jogar uns punhados de terra e dizer até o dia do juiz. Então, até para aqueles que ainda não conheceram Jesus, eles sabem que vai ter um juiz naquele dia, que vai ter um julgamento naquele dia. E a Bíblia diz que ainda hoje nós temos Jesus por advogado, ainda hoje nós temos o Espírito Santo para nos convencer, ainda hoje nós ainda temos a igreja para orar por nós. Mas a Bíblia diz que vai haver um dia que vai ser só nós e aquele que nos julgará. Vai ser só nós e Deus ali. Ele vai, aleluia, fazer o julgamento. Aquele que perseverou até o fim, aquele que andou na presença do Senhor até o fim, aleluia, já vai com a certeza da salvação, já vai com a certeza, aleluia, de ter um descanso eterno. Mas aquele, aleluia, que não teve, aleluia, a sua decisão tomada na terra, a Bíblia diz que o tempo, eles são abreviados para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Jesus ainda tem dado tempo. Nós vemos, aleluia, muitos sinais se cumprindo, nós vemos os sinais da palavra do Senhor escancarados diante dos nossos olhos, mas a Bíblia diz que nós temos que ir pela Escritura, observar na Escritura, porque, aleluia, Jesus virá em uma hora, aleluia, em que ninguém, aleluia, vai perceber. Ele virá como ladrão, e muitos, aleluia, de nós, se nós ficarmos vacilando, nós podemos perder essa oportunidade da salvação eterna.
mas Paulo pregando a palavra, ele explicando para eles que vai haver um julgamento, e este julgamento é através de Jesus. Eu não sei como está a tua vida hoje, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero te dizer nessa noite que esse dia vai chegar. Muitos pensam, aleluia, que Jesus está tardando. Muitos pensam que Jesus não vai mais voltar. Mas aquele que confia, aquele, aleluia, que está confiando na promessa, entende que Jesus vai voltar. E se ele não voltar hoje, não voltar amanhã, ou se não voltar daqui a 1000 anos, não importa. O que importa, aleluia, é nós permanecer na presença do Senhor, confiando nessa esperança, confiando nesse sacrifício, confiando, aleluia, que um dia Jesus virá, porque a palavra do Senhor, ela não falha. A palavra do Senhor, aleluia, ela não falha. Louvado seja Deus. Mas nós vivemos, aleluia, em um tempo que muitas outras coisas são mais acreditadas. A palavra do Senhor hoje, em muitos lugares, aleluia, são perseguidos aqueles que confessam Jesus. E nós aqui hoje ainda estamos tendo essa liberdade de poder, aleluia, adorar Jesus. E estamos tendo essa oportunidade de poder glorificar Jesus. Mas muitas das vezes nós ficamos calados, nós ficamos, aleluia, com as nossas bocas caladas para adorar o Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que aquele que tem fogo ouve, aquele que tem fogo adore, aquele que tem fogo glorifica ao Senhor. Bendito seja Deus, glória seja Deus. Muitos são os empecilhos, muitos são as armações do inimigo para nos tirar deste caminho da salvação. Mas nós sabemos que este caminho, aleluia, que nós trilhamos, esse caminho que nós seguimos, aleluia, pode nos dar uma vida eterna, pode nos dar salvação eterna. E o diabo, ele não quer isso para mim, não quer isso para você, porque o diabo, ele já sabe o destino dele, e é por isso que ele luta, aleluia, para nos atrapalhar, para nos tirar do propósito da salvação, aleluia. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus, aleluia, ainda continua, aleluia, de braços abertos. Jesus ainda continua advogando por nós nessa noite, nos defendendo diante do Criador, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele veio, padeceu na cruz do Calvário, para que eu e você, aleluia, tivesse aqui nessa noite, nessa oportunidade, para engrandecer o nome dele, para aproveitar essa oportunidade, porque como a Bíblia diz, a oportunidade é hoje, não só de aceitar Jesus, mas de o adorar também, porque o amanhã pertence a ele. Mas Paulo pregando o Evangelho, aleluia, apresentando este Jesus, apresentando este Deus, aleluia, aquele povo se arrependeu. Mas bendito seja Deus que nós também, aleluia, chegamos a esse conhecimento. Bendito seja Deus que nós chegamos a esse entendimento, aleluia, de poder estar aqui nessa noite, aleluia, e dizer: esta palavra me alcançou, este Evangelho me alcançou. Glória seja Deus. E Ele ainda pode alcançar muito mais, porque assim como Paulo foi, aleluia, a palavra do Senhor tem que continuar andando, tem que continuar indo. E isso, aleluia, hoje é através da igreja. É a igreja que anuncia, é o testemunho da igreja que anuncia, porque, aleluia, a palavra do Senhor diz que nós, aleluia, somos luz, somos lâmpadas, aleluia. E como pode, aleluia, se nós somos lâmpadas, se nós somos luz, aleluia, aproximar de alguém que é trevas e não alumiar aquela vida, aleluia. Então nós temos que ser luz na vida de alguém, assim, aleluia, como um dia Deus, aleluia, usou alguém para se aproximar de nós, para
para que assim explicasse, para que assim pregasse o Evangelho da salvação. E a Bíblia diz que este Evangelho tem que ser pregado aos quatro cantos da terra, aleluia, para que assim então se cumpra a palavra do Senhor, aleluia. Eu quero te dizer para você que entrou aqui nessa noite, você, aleluia, descrente, aleluia, você não está mais enganado, a palavra do Senhor já entrou na tua casa, a palavra do Senhor já entrou na tua vida, e naquele dia a palavra do Senhor diz que não vai ter, aleluia, tomado, aleluia, por inocente ou por engano, aleluia, porque esta palavra, ela já está sendo alcançada aos quatro cantos da terra. É por isso que diante do Senhor, quando nós chegarmos, Jesus, aleluia, já vai saber da forma que nós estamos. Ali não vai ter argumento, ali não vai ter, aleluia, situação que possamos criar para nos livrar, aleluia, da condenação, aleluia, da salvação, porque ali Jesus já destinou desde a terra a direção, aleluia, a qual nós devemos tomar. Aleluia, e Deus é tão maravilhoso que Ele não força a mim, Ele não força a você, mas Ele nos dá, aleluia, o livre-árbitro para podermos escolher. E louvado seja Deus que nós escolhemos andar com Jesus. Bendito seja Deus que nós escolhemos estar na presença do Senhor, aleluia, porque naquele grande dia, aleluia, Jesus não vai tomar ninguém por inocente. Muitos vão querer ludibriar, vão querer causar situações, aleluia, mas Jesus vai dizer: afasta de mim, aleluia, que não vos conheço. Bendito seja Deus. Quando eu medito nesse versículo, nesta palavra, eu fico imaginando Jesus, aleluia, folheando aquele livro e caçando, aleluia, o meu nome, caçando o teu nome no livro da vida, aleluia. Quando nós estamos enfrentando uma fila, nós ficamos ali, aleluia, ansioso para chegar a nossa vez, ansioso para que o nosso nome seja anunciado, a senha chamada ali no telão, aleluia. E diante do Senhor também a Bíblia diz que Ele vai estar com o nosso nome escrito naquele grande livro, e aquele que não for achado o seu nome escrito naquele livro, aleluia, vai ser lançado, aleluia, no lago de fogo, aleluia. A Bíblia diz que ali, aleluia, o fogo não para, aleluia, ali não há mais a oportunidade de se arrepender, porque a oportunidade é aqui. A Bíblia diz que depois que morre, segue-se o juiz. Se morrermos salvos, seremos salvos para sempre, mas se morrermos condenados, também seremos condenados para sempre. Então por isso Paulo pregou o Evangelho através da palavra do Senhor para aquele povo. E este Evangelho chegou para nós nessa noite, aleluia, e estamos alegres porque estamos trilhando este caminho que é Jesus, este caminho que nos leva, aleluia, à salvação. E você que está aqui nessa noite também tem essa oportunidade, aleluia, de pegar esta palavra, esta palavra e guardar no teu coração, e aceitando Jesus na tua vida, aleluia, para que assim possa você também trilhar um caminho de salvação. E não há outro meio de sermos salvos. A Bíblia diz que só há um que pode, aleluia, nos salvar, que é Jesus Cristo. É só por meio dele que podemos nos salvar. Aquele povo sacrificava altares a outros deuses, sacrificava, aleluia, ali a outras coisas que não eram o Deus verdadeiro. Mas quando Paulo anunciou, aleluia, o Deus verdadeiro, eles entenderam. E por isso estamos aqui alegres nessa noite, porque esta palavra nos alcançou. Então eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que no dia do juiz, aleluia, no dia do juiz, Deus vai estar nos aguardando, aleluia, seja para salvação ou seja para condenação. Mas espere em Deus que eu e a igreja do Senhor continuamos trilhando o caminho da salvação, porque a Bíblia diz que não há outro, aleluia, que possa salvar a não ser Jesus Cristo. Bendito seja Deus.
E nesta noite a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração foi esta palavra. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, fale mais ao meu coração nessa noite, para que assim possamos, aleluia, andar firme, constante na presença do Senhor. Bendito seja Deus. E assim agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, como temos dois visitantes, embora o nome não consta, você que ouviu a palavra de Deus, e nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, é a noite aceitável. A igreja que subirá no arrebatamento, aleluias, passará pelo tribunal de Cristo para ser galardoado. E se você tem desejo de receber um galardão do Senhor, essa é a noite que Jesus preparou para você. Dê um sinal com a sua mão de onde você está, para que alguém possa estar ajudando a vir aqui à frente. Eu sei que não é fácil enfrentar esse corredor, mas o Senhor preparou essa noite para você fazer um encontro com Ele. Então, minha amiga, meu amigo, você que ouviu essa palavra, você que ouviu os louvores, e você teme enfrentar o juízo final, a única alternativa para você não enfrentar o juízo final é você aceitando Jesus. Com Jesus Cristo nós seremos salvos. Subir no arrebatamento está salvo, é assim que a Bíblia nos ensina. E aí você passará pelo tribunal de Cristo para você receber o galardão, como o pastor ensina, aquela pedrinha na coroa. Quem fez mais receberá mais, quem fez menos receberá menos. Mas o certo é que você vai estar salvo porque você subiu no arrebatamento com Cristo. Então, se você quer, venha nessa noite. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Venha, entregue a sua vida e você terá o seu nome registrado no livro da vida. Glória a Deus. Não temo que o Senhor Jesus possa estar concedendo a você uma próxima oportunidade. E nós vamos ficar de pé agradecendo o Senhor, não é? Por este culto. Eu estive em Salvador, irmãos, rapidinho aqui, quero contar uma bênção. Estive em Salvador fazendo alguns exames de vista. E lá nós temos um conterrâneo nosso, conhecido de todos, que está passando por um problema muito sério de enfermidade. E tem exatamente, amanhã faz exatamente 15 dias que eu estava conversando com o filho dele. Eu falei, seu pai já aceitou Jesus? E ele disse, rapaz, eu não sei. Alguém passou lá, falou, mas a gente não tem certeza se ele aceitou. Eu falei, alguém precisava falar de Jesus para seu pai. E aí, aprove Deus ter preparado para que eu estivesse lá, na casa do apoio, e ali eu conversei muito com aquele homem ontem à tarde. Só que ele não pode falar as palavras, mas eu vi muitas lágrimas falando no lugar das palavras. E ali eu falei do grande amor de Jesus Cristo para ele. Deixei claro para ele que eu não estava apresentando para ele uma religião, mas eu estava apresentando aquele que está acima das religiões, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, e aquele que tem salvado a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, que queria salvar a vida dele naquela tarde. E se ele estava entendendo aquela mensagem, ele não precisava esforçar para conversar por conta do aparelho que está introduzido ali no nariz e na garganta, mas que ele desse um sinal com a mão. E o homem chorava muito. Falei, as suas lágrimas me testificam diante de Deus que você está entregando a sua vida para Jesus. E levantou as mãos. Glória a Deus. Falei, vou fazer uma oração por você e você vai sentir algo muito precioso na sua vida. Se você não sentir, você também faz assim com a cabeça que você não sentiu. Mas Jesus não me deixa confuso com as coisas e você vai sentir. Quando eu terminei a oração, o homem estava chorando, balançando a cabeça que sentiu algo glorioso. E não ficou só aí. Quando eu estava na porta do ônibus, já para entrar no ônibus para vir, por volta de 3h30, ele veio ligeiro, irmão, saiu lá do quarto dele, veio cá na rua, na frente ali da casa do apoio, estava as filhas, estava a esposa, e o pessoal que estava vindo com a gente, ele veio, irmãos, veio chorando, queria falar que estava feliz por ter aceitado.
Aí pregando, mandando pegar minha mão, pôr na cabeça dele de novo. Eu peguei minha mão, coloquei na cabeça de novo, falei, está testificado. Aquele irmão das Alagoas que congrega com a gente presenciou tudo. E eu falei, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então, se aquele homem partir para a eternidade, ele tem o seu nome registrado no livro da vida e vai morar nos céus também com a igreja remida. Amém? Oremos pela vida do nosso pastor que está em viagem, sua família. Vamos estar orando uns pelos outros. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Deus, pelo teu grande amor, pela grande misericórdia de Jesus. O sangue do Calvário trouxe nós o direito de redenção e vida eterna. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos, das irmãs, das crianças, dos jovens, pela vida dessas duas pessoas que estão aqui nos visitando. Ainda não aceitou o Senhor, mas que o Senhor vai conseguir uma próxima oportunidade. Obrigado pela vida daquele homem que ontem aceitou o Senhor. Ó Papai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estenda as tuas mãos sobre a vida do pastor Aguinovã e da irmã Juvinha, e por onde eles andarem, esteja o Senhor guardando, livrando e aplanando os caminhos para a vida deles. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Dê a nós uma noite de um sono tranquilo e reparador. Fica com a tua igreja, nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Faze com as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com cada um não só agora, e quem pode diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.